Boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos do dia 3 de novembro de 2014. Achou? Submeto a ata da sessão administrativa ordinária plenária realizada em 20 de outubro de 2014. Alguém tem alguma manifestação a fazer ou podemos aprová-la? Aprovada. Achou? Começar pelo administrativo, né? É. Então vamos à sessão administrativa. Tá ruim? É? Será que eles melhoram lá? Vamos ver se o som melhora para tu tirar mais. Tá ruim, vamos ver lá em cima. O quê? O som. Não está ouvindo? Vamos ver. Posso começar? Posso? Processo 80.31.42 de 2014. Assunto: concurso de promoção pelo critério de antiguidade destinado ao provimento do cargo de juiz titular da primeira vara do trabalho de São Bernardo do Campo, em vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Valéria Pedroso de Moraes para a 8ª vara do trabalho de São Bernardo do Campo. Só uma perguntinha. Todo mundo está ouvindo? Então tá bom. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente. Nós estamos aqui com o concurso de promoção pelo critério de antiguidade. Eu cheguei à conclusão que Cláudia Flores Cupino está... não há qualquer óbice para que ela seja realmente promovida. Entretanto, acabo de falar com a corregedora Beatriz, que ela disse que verificou que no PJE ela está com aproximadamente 40 processos em atraso. Eu realmente não tive condições de ver, porque, apesar de ter telefonado para ela, conversei com ela hoje, ela me disse que estava zerada. O caso do PJE é difícil de se verificar pessoalmente, personalissimamente. A vara dá o número da cadeira de quantos processos existem. Não tem como se verificar de pessoa por pessoa quantos existem. A corregedora Beatriz, então, vai dar maiores informações a respeito disso. Com relação a mim, eu estou entendendo que não há óbice e eu a promoveria para a primeira vara do trabalho de São Bernardo do Campo. Alguém tem algum pedido de... A doutora Beatriz quer falar? Pois não, doutora Beatriz. Pois não, senhora presidente. Eu gostaria de esclarecer, já que é a primeira sessão que eu vou participar na condição de corregedora, que há uma preocupação muito grande sempre em relação à pendência do número de julgamentos pendentes, que evidentemente tem que ser objeto da preocupação, inclusive em razão dos estritos termos do artigo 12 do nosso regimento interno, parágrafo 1º, inciso 1, que a única hipótese em que a promoção por antiguidade ela pode ser recusada é no caso do juiz não, aliás, ele apresentar atrasos injustificados na proferição de sentenças. Então, o que aconteceu? Eu já vou até adiantar que nos outros casos também eu fiz o levantamento, não só das pendências, mas também da situação da vara. Porque o que está acontecendo? Alguns juízes têm pendências crônicas, e aí, às vésperas da promoção, né, quase que milagrosamente consegue fazer tudo.
né? Então, eu acho que a gente não pode ficar... É óbvio que este é um requisito para a promoção, estar em dia, mas existem na corregedoria os chamados planos de trabalho, e todos os magistrados são acompanhados, especialmente aqueles que têm atrasos crônicos, e a corregedoria vem acompanhando. Em relação especificamente à doutora Cláudia Flores Cupino, ela tinha, já quando eu assumi, no dia 22 de outubro, ela foi oficiada para esclarecer a respeito de pendências, a existência de pendências de 28 processos que ultrapassavam o limite. O limite é o prazo de 40 dias, porque quando houve a correição aqui, houve uma orientação do TST que fosse de 30 dias. E a doutora Anélia, tendo em vista as condições de São Paulo, que realmente, eu não preciso dizer, todos nós sabemos que o trabalho é muito mais pesado, a doutora Anélia estabeleceu em 40 dias. Então, no dia 22 de outubro, a doutora Cláudia Flores Cupino foi oficiada, e eu não obtive resposta deste ofício. E não estou aqui fazendo nenhuma crítica, até porque hoje é dia 3 de novembro, então é possível que ela não tenha tempo. Aí hoje, nos registros de hoje, consta que não existe nenhuma pendência da doutora Cláudia em processo físico. Entretanto, em relação aos processos de PJE, a Corregedoria levantou, a despeito das dificuldades que a doutora Rosa apontou, que existe na 6ª Vara de São Bernardo do Campo 15 processos pendentes e na 7ª Vara de São Bernardo do Campo 33 processos pendentes. Eu devo esclarecer que a doutora Cláudia, ela participou nessas varas de São Bernardo do Campo do auxílio compartilhado. Então, ela atuou em várias, concomitantemente, em varas de São Bernardo do Campo. Então, considerando o histórico de cobranças da manutenção de atrasos constantes e, em relação aos processos físicos, a resolução às vésperas da votação da promoção e a existência, repito, desta pendência, eu estou encaminhando contra a promoção da magistrada. O doutor Vidigal queria falar? Pois não, doutor Vidigal. O voto da ilustre relatora, senhor presidente, consta aqui que ela tem 48 processos aguardando redação e que ela se comprometeu a solucionar todas as pendências. Fora esses, ainda tem esses aí, é isso? Não. Posso me manifestar? Ela já tinha esclarecido que esses 48 ela tinha terminado. Acabei de receber que a juíza auxiliar trouxe aqui para mim, que realmente não existe mais nada no nome dela, mas PJE realmente é muito dificultoso. Os físicos, realmente, ela não tem mais nada em nome dela. Pelo menos é o que a gente está podendo conseguir através da relação de pendência de juiz, que estou aqui com eles em minha mão. Agora, realmente, os PJE é uma dificuldade, não tem como se saber exatamente quantos a pessoa tem. Segundo a corregedora Beatriz, a auxiliar dela, Sandra, verificou isso. Eu não estou conseguindo acompanhar, não estou conseguindo ouvir pelo som. Senhora presidente, eu posso, a propósito do que o doutor Vidigal levantou, eu gostaria de só fazer um acréscimo. Estão ouvindo a doutora Beatriz? Agora sim. É comum que o magistrado assuma o compromisso de fazer as pendências. Só que existe um pequeno problema. Nos termos do nosso regimento, promovido este magistrado, ele não está mais obrigado a fazer essas pendências. E a semana passada, a Corregedoria recebeu um telefonema de uma juíza de São Bernardo do Campo, inconformada, porque a juíza que estava lá foi promovida e tinha pautado o processo para frente, os processos estão em pauta e ela se recusa a fazer os processos exatamente sob o argumento de que o nosso regimento determina que quem vai fazer é o titular da vara. Esse problema está ficando tão sério
que a Matra apresentou um requerimento à Corregedoria para rever essa disposição do regimento, obrigando o juiz, que é promovido, a levar todos os processos e a realizá-lo. Então, eu queria deixar claro que essa afirmação do juiz de que ele se compromete a fazer os processos, ela não tem nenhum valor, porque o regimento não exige isso. É só esse esclarecimento, então ele teria que fazer esse processo até antes a data da promoção. Se comprometer a fazer até a data anterior à promoção. Não é mesmo? É o que eu tinha compreendido também, juiz Vidigal, que é até a data da promoção. É por isso que eu conversei com ela e ela disse que não tem. Agora. Está esclarecido. Alguém quer mais um esclarecimento? Nós queremos, se a gente está em dúvida. Espera aí um momentinho, doutora Sônia. Pois não, doutor Sérgio. Está sem som. É possível, em face das... Continua sem som. Mas está ligado, né? Acho que é. Perdi aqui. Deu. A pergunta é possível, em face das dificuldades que a própria Corregedoria e a vice-presidente administrativa encontrou, de o próprio magistrado não ter ciência dos processos em atraso do PJE? Não. Doutora Beatriz. Não, eu até indago, a doutora Cláudia Flores Cupino está presente aqui? Porque aí nós poderíamos indagar a ela. A informação do sistema é essa, que tem essa pendência de PJE. E eu tenho que trazer para os senhores a informação da Secretaria da Corregedoria, embora reconheça que isso está sendo um problema, o levantamento. Mas eu queria observar o seguinte, o problema no levantamento é maior, porque, vamos dizer assim, essas sentenças podem estar, essas pendências podem estar escondidas em alguma caixa. Agora, o que aparece como pendência, aparece no nome do magistrado. Entendeu? Então, é difícil mesmo, porque no sistema do primeiro grau, diferente do nosso sistema aqui, são aquelas caixinhas, concluso para despacho. Agora, no primeiro grau, são muitas caixas. E isso pode ser colocado numa caixa, né? Nós teríamos que abrir todas as caixas para ver se não tem alguma sentença perdida. Agora, o que a Corregedoria levantou em nome da magistrada é o que consta de pendência em nome dela. Senhora presidente. Doutora Sônia, pois não. Nós não ouvimos ali, ouvimos mal a primeira parte, só queria, nós estamos em dúvida aqui, os físicos, os 33, ela não tem, é só esses físicos, ela eletrônicos, acabou é isso? com eles, não é, É isso, doutora? Os físicos não Os têm. físicos, sim, Não tem. só Os tem- físicos ela zerou. E eu gostaria de esclarecer mais uma coisa, desculpe, presidente. Eu tenho uma certidão aqui, feita agora às 11h30, 3 de novembro de 2014, que ela, Cláudia Flores Cupino, ela informa que não há processo aguardando. Agora, se eu não posso acreditar nem no próprio magistrado, aí realmente fica um pouco difícil de fazer esses votos. Tá, só tem então Eu não os processos consigo do ver no PJE. PJE e não posso confiar no que o magistrado me diz, aí não sei como resolver. Quem mais pediu a palavra? Senhora presidente, eu peço. Doutora Silvia Almeida Prado, que pediu. Senhora presidente, temos que ter em mente que aqui nós somos agentes de autoridade e temos fé pública. Portanto, eu não sei se a nível de sugestão, como vão entender os colegas, eu acredito que em todos os processos do Aravante, por merecimento, por promoção por merecimento, deveríamos escolher uma declaração do magistrado, que é o mais antigo, que ele se compromete, sob as penas da lei, a dar conta do seu passivo. E que isso aí obrigue, de certa forma, inclusive colocando em xeque a promoção e a processo disciplinar. Eu acredito que não se pode penalizar um magistrado agora, acho que dizer que não sabe se o processo eletrônico, não se pode ter essa resolução. A gente tem que ter certeza e acreditando que o colega está de boa fé, não que está mentindo. Alguém mais deseja se manifestar? Pois não, doutor Iara. Fala no microfone, doutor Iara, por favor.
eu estou entendendo que nós não temos nem condições de promover alguém aqui, porque suponhamos, já aconteceu todos esses incidentes com a doutora Cláudia Flores Cupino. Nós teríamos que ir para o segundo, terceiro e assim por diante, por antiguidade. E nós não temos análise dos demais. Então, eu acredito que nós não podemos nem promover ninguém aqui hoje. Não, nós temos sim, doutora Yara. Temos. Eu não sei como, por exemplo, o segundo, o doutor João Felipe Pereira Santana, eu não sei se ele tem processo em atraso, se ele não tem, eu não tenho condições de dizer, eu não vou votar. Mas aqui é só a doutora Cláudia, porque é por antiguidade. Não, aqui é só por antiguidade, ela é primeira por antiguidade. Então, mas se eu rejeitar um, eu tenho que promover outro por antiguidade, o segundo mais antigo. E eu não tenho condições, porque ele não foi analisado aqui. Não foi. Mas vamos ver. Primeiro vamos votar. Isso que não pode. Vamos votar, então, primeiro. Senhora Presidente, só para esclarecer, esse é o único caso de magistrado que está concorrendo que atuou no PJE. Os próximos, tanto o doutor Daniel como o doutor Fabiano, não atuaram em PJE. Então, em relação a esse, não existe pendência mesmo. Bom, qual é o problema? Presidente. Pois não. Fala no microfone, acho que está desligado. Está desligado. Os dois sistemas, Carolina. Não, dá para apurar dá para apurar o PJE. É muito mais difícil. É muito mais difícil, que você tem que pegar em todas as varas que passou. No caso, ela passou por 2 de São Bernardo. Às vezes a gente pega juiz que passou por 10 varas. Aí fica muito difícil, que você tem que ir de vara em vara. Mas dá para pegar. É mais difícil, mas dá para pegar. No caso, a doutora Beatriz já falou qual foi a apuração dos votos pelo PJE da doutora. Tá? Bom, vamos então colocar em votação. Senhora Presidente. Quem mais quer falar? Sou eu. Quem pediu o voto? Sérgio Pinto Martins. Pois isso. Não, doutor. Só gostaria que a doutora Beatriz pudesse repetir qual é o número do PJE que a juíza tem em atraso, que eu não entendi daqui. 15 processos na 6ª Vara de São Bernardo do Campo e 33 processos na 7ª Vara de São Bernardo do Campo, pendentes de julgamento. Obrigado. Alguém mais quer algum esclarecimento ou podemos? Pois não, doutor Orlando. Senhor presidente, diante do seu propósito de colocar a matéria em votação, e sem embargo do princípio de boa-fé, eu não estou duvidando de uma origem ou de outra, o fato é que nós temos hoje, eu particularmente tenho uma incerteza. Eu não sei se a colega Flora teria ou não processo em atraso, qual a intensidade disso tudo. Eu não estou em condições de votar isso. E temo que possamos até cometer uma injustiça com o primeiro da antiguidade, que é o caso desse processo, na hipótese de votarmos por sucessão qualquer coisa. Eu consulto sobre a possibilidade para este processo, já que é o único, de ser postergado para uma próxima sessão, depois de informações precisas sobre a realidade dos atrasos da colega. Doutor Orlando, pois não. A doutora Beatriz já forneceu os números. Se nós formos adiar esse processo, nós teremos que adiar todos, doutor Orlando. Não tem como. Não há possível só Não há este possibilidade, caso. porque é uma sequência, não tem como. Tem que Agora, adiar ela já todos. falou o número dos processos em atraso. O que que nós podemos fazer é rejeitar ou... É que no começo da minha observação, também ouvi que a interessada teria informado que não mais tem processo. Ela Por isso não que tem processos físicos em atraso. Então, os e demais os ela processos de PJ, ela tem 13, não é, doutora Beatriz? 13 mais 15 na 6ª de São Bernardo do Campo e 33 na 7ª de São Bernardo do Campo. São só esses Isso é que ela tem em atraso. Perfeito. Tá Isso bom? é fato. Podemos, então, partir para a votação? 8 físico ela fez em 10 anos. Então, vamos lá. Doutor Wilson.
Eu acompanho o voto da corregedora, presidente. Quem está votando? A doutora Eu. Beatriz votou contra, não é isso? Exatamente, eu encaminho contra também. Doutora Anélia. Senhora presidente, eu concordo, assim, de um modo geral, com tudo que foi dito, a necessidade mesmo de um levantamento muito grande, inclusive em relação à PJE. Mas adotar esse posicionamento agora, sem grandes... sem que os juízes de primeira instância estivessem bastante alertas para essa situação e, por outro lado, sem modificar também nossas normas, eu acho que pegaria todo o primeiro grau de surpresa, me parece. Então, eu vou votar com a relatora. Com a relatora. Doutora Sônia Franzini. Também voto com a relatora. Doutor Marcelo. Com a divergência. Doutora Tânia Bizarro. Divergência. Doutora Mariângela. Com a divergência. Doutora Yara Ramires. Com a divergência. Doutora Mércia. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Luiz Antônio Vidigal. Com a divergência. Doutor Fogaça. Com a relatora. Desculpa, doutor Norberto, pulei o senhor, desculpa. Pois não, com a relatora. Com a relatora. Doutor Fogaça. Também. Com a relatora. Doutor Carolino. Com a divergência. Doutor Rafael. Relatora. Com a relatora. Doutor Valdir Florindo. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Rovirso. Com a relatora. Com a relator. Doutora Sônia Gindro. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Sérgio Junqueira. Com a relatora. Com a relatora. Doutora Cândida. Com a relatora. Com a relatora. Doutora Lisete. Com a divergência. Com a divergência. Quando nós não estamos votando aqui? Doutora, tudo bem. Doutora Jucirema. Com a divergência. Com a divergência. Doutor José Rúfalo. Com a divergência. Com a divergência. Doutora Ivani. Relatora. Relatora. Doutora Ivete. Com a divergência. Divergência. Doutora Silvia Almeida Prado. Senhora presidente, a hipótese do adiamento não poderia ser nem a nível de divergência? Não, a senhora diverge. Então eu voto com a relatora. Com a relatora. Doutor Sérgio Pinto Martins. Com a relatora. Relatora. Doutor Davi. Eu voto com a relatora. Relatora. Não, eu estou esperando. Ah, tá. Doutora Sônia Foster. Com a divergência, senhora presidente. Com a divergência. Doutora Rosa Vila. Com a divergência. Me escutei. Desculpa, com a divergência. Com a divergência. Doutor Jomar. Com a relatora. Relatora. Doutora Fisch. Com a relatora também. Com a relatora. Doutora Magda. Com a relatora. Doutor Uzek. Com a relatora. Doutora Maria de Lourdes. Senhora presidente, eu vou jurar suspeição por motivo de foro índio. Ok. Doutor Francisco Jorge. Considerando a declaração que a doutora Rosa leu, em que ela disse que não há mais divergências e ela não fez as ponderações se seria nos autos físicos ou no PJE, eu acredito que de fato ela tenha zerado. Mesmo porque nesse final de semana o PJE ele ficou completamente indisponível. Talvez não tenha dado tempo para subir as sentenças dos processos eletrônicos nos quais ela possa proferir a sentença. Eu acompanho o voto da relatora. Doutor Oliver Malhadas. Com a divergência. Doutora Vilma Hernandes. Com a relatora. Com a relatora. Doutora Leila. Com a relatora. Doutor Sérgio Rodrigues. Com a divergência. Doutora Marinês Ressoriano. Com a relatora. Doutora Regina Vasconcelos. Relatora. Doutor Paulo Mota. Relatora. Doutor Ariano. Relatora. Doutor Jonas. Com a relatora. Doutora Bianca. Com a relatora. Doutora Sandra Cury. Com a relatora. Doutora Adalberto. Com a relatora. Doutora Maria Isabel. Com a relatora. Doutor Sidney. Com a divergência. Doutor Ricardo.
Com a relatora. Doutora Rosana. Com a relatora, principalmente em razão da assinatura de compromisso de que ela zerou. Então, considerando o que ela firmou, eu acredito que ela ficou com a relatora. Doutora Simone. Com a relatora. Doutor Álvaro. Com a relatora. Doutor Nelson. Com a relatora. Doutor Antero. Senhora presidente, só para deixar registrado, é na mesma linha da doutora Rosana e do doutor Francisco. Exatamente. Acreditando na fé da declaração da magistrada de que ela não tem nenhum julgamento em atraso, eu voto com a relatora. Até esse registro faço para municiar a eventual ação da corregedoria se constatar que a declaração não era verdadeira. Então eu voto com a relatora por esse fundamento. Doutora Dâmia. Com a relatora. Doutor Orlando. Com a divergência. Doutor Armando. Senhora presidente, com lastro nas ponderações do doutor Antero, eu acredito que a gente tem que dar valia àquilo que a juíza de primeira instância declarou. E nada obsta, contudo, que se faça uma averiguação sobre a veracidade dessa declaração. Portanto, eu acompanho a relatora. Doutora Suzete. Acompanho a relatora. Doutor Flávio. Acompanho a relatora. Doutor Marcos César. Com a relatora. Eu não votei, viu? Também a relatora. O doutor Fernando, eu pulei o senhor? Divergente. O senhor vota com a divergente? Desculpa, doutor Fernando. Com a divergente. E onde está o doutor Fernando? Eu pulei, desculpa. Qual é o quórum hoje? Recheca. Recheque. Se tiver um tempinho aí, ó, tá vendo? Delegar competência ao diretor-geral da administração em seus afastamentos ao seu eventual substituto para. Aí, processar, sindicância, papapá. Aí, delegar competência ao diretor da Secretaria da Gestão de Pessoas. Exatamente a mesma coisa. Por isso que eu estou achando que está errado. A única coisa que é diferente é esse indicar os membros das comissões. Então, eu acho que tem que pôr isso aqui num artigo só e aí fazer um parágrafo que cabe. Você entendeu? Eu vejo daqui a pouquinho, tá? Falou, obrigado. Obrigada. Então estava errado, era 44. Ok, o nosso quórum é de 44, a doutora Cláudia Flora Escupino conseguiu os 44 votos, contra 19 votos que não a promoviam. Então, ela está promovida para juíza titular da primeira vara do trabalho de São Bernardo do Campo. Presidente, podia fazer uma observação? Senhor presidente. Um momento, deixa o doutor Wilson falar. Fala, doutor Wilson.
Não, me parece assim, é uma ponderação que me parece, em razão daquilo que disse o doutor Antero, secundado pelo colega Armando, é uma coisa muito séria isso, porque eu percebo o constrangimento, às vezes, de algum colega de votar contra, encaminhar o voto contra a promoção, porque pela falta de confiabilidade das informações do sistema. E acho que nós não poderíamos trabalhar com isso. O sistema tem que ser confiável. É até constrangedor para o juiz ter que declarar que não deve nada, porque o sistema não é confiável. Acho que nós precisamos pensar em que nas próximas ocasiões em que venhamos para cá, que o juiz não precise declarar nada. O sistema precisa informar isso, porque a doutora Beatriz deu uma informação tirada do sistema de que o colega deve 30 ou 40 sentenças. Ela declara que não deve. Fica muito difícil a gente votar com absoluta segurança de que será que deve mesmo? Então, fica meio que um voto em dúbio para o juiz. Não deve ser assim. Ou deve ou não deve. O sistema deve dar essa informação. Acho que é claro que Vossa Excelência seguramente já está pensando nisso, mas acho que nós precisamos trabalhar para que nas próximas sessões que venhamos a votar as promoções, nós não precisemos contar com essa dúvida, que no caso beneficiou o juiz, não tem problema. Mas poderia não ser o caso. É o seguinte, doutor Wilson, quando eu sei disso e a doutora Rosa está enfrentando isso, na vice-administrativa, quando a gente faz o voto, nós temos um dado disponível pelo sistema. Então, suponhamos, o juiz está com 10 processos em atraso. No dia da sessão, nós levantamos novamente no sistema. Perfeito. Aquele dia ele pode estar com 0 ou pode estar com 50. É o que a doutora Rosa trouxe. Então, fica diferente até do nosso voto, mas a gente esclarece aqui. Perfeito. Com relação ao voto do PJE, esse é mais difícil. O próprio sistema já disse que eles estão desenvolvendo uma fórmula de conseguir captar o voto específico de cada juiz, que hoje está difícil, por isso é feito o cômputo manual disso aí. Nós temos, a doutora Beatriz pode dizer, na corregedoria, o servidor tem que procurar o nome do juiz para ver se ele estava na vara naquele dia, se ele fez o voto, se não fez. Isso está mais difícil, mas seguramente a gente consegue. Leva tempo e trabalho, mas consegue. Agora, estamos esperando o PJE desenvolver um sistema que vá dizer exatamente, sem dar esse trabalho. Mas há essa divergência, mas é uma divergência que é natural, porque o sistema é ativo. Estou satisfeito, presidente. Tá bom? Muito obrigado. Não, mas tudo bem. Bom, vamos para o próximo. É o processo 803227 de 2014. Assunto: concurso de promoção pelo critério de merecimento, destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da remoção do excelentíssimo senhor juiz Tiago Melosi Soria para a 34ª Vara do Trabalho de São Paulo. Doutora Rosa, ao voto. Pois não, senhora presidente. A folhas 2 estão os inscritos. Juíza Glenda teve indeferido o seu pedido. Rosa, fala mais perto do microfone, por favor. A folhas 2 estão os inscritos. Juíza Glenda teve indeferido, tendo em vista que sua inscrição foi intempestiva. A folhas 6, nós estamos ressaltando os concorrentes que já foram promovidos. E, finalmente, os concorrentes remanescentes estão à folha 7. Os senhores podem perceber aqui, justamente nessa folha 7 e 8, as pendências que eles têm, e eu tive o cuidado de ligar para cada um deles hoje, e eles me informaram que Ângela Favaro continua com os 25 pendências. Farley continua com mais pendências, 21 pendências. Seguindo,
Quero esclarecer também aos senhores que, no caso de Carlos Alberto Monteiro da Fonseca, ele tem um problema a mais, tendo em vista que ele foi um dos 18 que assinaram aquele pedido contra a juíza Liane Casarim. A juíza Liane Casarim, ela agora está requerendo, apresentou uma revisão disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça e, portanto, Carlos Alberto Monteiro, que era um dos 18, então teria esta pendência, ou seja, ele no momento não tem nada que desabone, mas existe essa pendência contra ele. E, ao final, a folhas 13, temos realmente os juízes que podem ser votados. Lembrando que Renato Sabino já constou em 3 listas alternadas e 2 consecutivas. E Ieda Regina constou em 1 lista. É isso, senhora presidente. Pois não, essa nós vamos fazer a votação eletrônica, né? Está tudo preparado? 5 consecutivas. Alguém tem algum pedido de esclarecimento? A doutora Rosa Zúcaro. Senhora presidente, eu tenho um problema de informática aqui que não está aparecendo na tela. E da doutora Dâmia parece que também não. Alguém poderia dar uma assistência para o doutor Armando e para a doutora Dâmia com relação Não, ele já tem. É 3 e mais 2. Ao processo eletrônico? Eu acho que não é assim, não. Alguém mais está com problema? Doutor Rúfulo. Ixi. Doutor Rúfulo. É, não está entrando aqui. Não está entrando, meu. A doutora Rosa Vila. Também? Então, mas o Renato Wilson está dizendo que já foram 5? Eu acho que não. Ele teve 3 alternadas e 2 consecutivas, ele já teve 5. Então não precisa? Não. Será? Não, teria que ser 3, 5 alternadas. 3 consecutivas ou 5 alternadas? Malhadas. Não, a segunda seria agora. Mas a consecutiva vale menos que a alternada. A doutora Vilma Hernandes também está com problema. Doutora Fisch também. Ele mais uma vez vai. Constou em 3 listas alternadas. Doutora Vilma Hernandes e doutora Fisch aqui também na terceira coluna, terceira fila. As 2 últimas foram consecutivas, então ela teve 3, se a gente, 3, mas não foram. Se a gente colocar hoje, é a terceira. Aqui está concorrendo aí. Então deixa eu botar nesse menino. Renato. Ela tem uma irmã, Esculpino. Esculpino tem uma, ela é uma tranqueira, mas ela tem uma irmã que está concorrendo. É a Ana Paula. Assim, eu acho que a gente põe 3 e aí a gente calma, põe gente. na segunda, depois a Ieda na terceira. Gente, espera ainda, tem nomes Eu bons. acho que é a Carla, que é a primeira, que é a primeira. Carla, né? Carla, é. A Carla que é mais antiga. Mas tem a Sandra que está sendo bem votada. Mas uma coisa curiosa é o seguinte, onde é que estão os... Podemos começar a votação? Não, senhora presidente. Ah, sim, isso eu vou fazer. Os primeiros aqui acho que já podem, né? A gente já vai seguindo. Doutora Rosa Zúcaro. Eu já votei, mas precisa falar novamente, né? Renato Sabino, Ieda e Carla Malimpenso. Ok, doutor Wilson. Também voto nesse sentido, presidente. Os dois remanescentes acrescenta a doutora Carla Malimpenso. Doutora Beatriz. Mais antiga. O doutor Renato, a doutora Ieda e a doutora Ana Paula Esculpino Oliveira, que é irmã da doutora Flora, mas que não tem nenhuma pendência.
Ok. Senhor presidente. Renato. Mas é Renato Sabino, né? Ah, eu estava votando no Renato errado aqui, é o Renato Sabino, gente. Tá. Olha, eu tava, tá vendo? Então não se esqueça, é Renato Sabino. Ah, então peraí. Quem quiser votar no Renato Sabino. Doutora Anélia. Eu voto também nos dois nomes, doutora Ieda Regina, doutor Renato Sabino, e por sua competência e auxílio no juízo de execução, a doutora Carolina Menino Ribeiro da Luz. Ok. Doutora Sônia Franzini. Eu também. Eu voto no doutor Renato Sabino, coloco a doutora Ieda Regina e também a juíza de execução, doutora Carolina, que ela está pegando uma barra dura lá. Doutor Marcelo. Doutor Renato Sabino, doutora Ieda e também uma pessoa que colaborou muito, Carlos Alberto Monteiro da Fonseca. Ok. Doutor Fernando. Doutora Ieda Regina, doutor Renato Sabino e doutora Carla de Oliveira El Cutbi. Doutora Tânia. Mantenho a doutora Ieda, doutor Renato Sabino e acrescento doutora Sandra Brasil. Doutora Mariângela. Eu voto em Renato Sabino, Ieda Regina e Carla Malimpenso. Doutora Yara Ramires. Doutora Carla Malimpenso, doutor Renato Luiz de Paula Alves e doutora Ana Paula Escupino Oliveira. Doutora Mércia. Mantenho a doutora Ieda e acrescento doutora Carla Malimpenso e doutor Renato Luiz de Paula Alves. Doutor Vidigal. Pois não, senhora presidente. Doutora Ieda, pela ordem alfabética, Regina, com 65 pontos. Doutor Renato Sabino, com 95. E doutora Sandra Brasil, com 78. Doutor Norberto. Doutora Ieda, doutor Renato Sabino e doutora Carla Malimpenso. Doutor Fogaça. Estou indicando Renato Sabino, Ieda Regina e Carla Malimpenso. Doutor Carolino. Renato Sabino, Ieda Regina e Carla Malimpenso. Doutor Rafael. Senhor presidente, foi indeferida a inscrição da juíza Glenda. Eu estou consultando os autos para entender o motivo do indeferimento. Se Vossa Excelência consentir, eu posso votar em seguida? Pode? Só quer votar depois? Tá, tudo bem. Posteriormente, isso. Doutor Valdir Florindo. Ieda Regina, Renato Sabino e Sandra Brasil. Doutor Rovirso. Doutora Ieda, Renato e Sandra Brasil. Sandra Brasil. Sabino. Doutora Sônia Gindro. Eu voto também na doutora Ieda, no doutor Renato Sabino e Sandra Brasil. Tá bom. Doutor Sérgio Junqueira. Juízes Ana Paula, Ieda Regina e Renato Sabino. Doutora Cândida. Pois não. Carla Malimpenso, Ieda Regina e Renato Sabino. Doutora Lisete. Renato Sabino, Ieda e Rodrigo Garcia. Doutora Jucirema. Renato Sabino, Ieda Regina e Carla de Oliveira. Doutor Rúfalo. Renato Sabino, Ieda Regina e Carla Malimpenso. Doutora Ivani. Renato Sabino, Ieda e Rodrigo Schwartz. Doutora Ivete. Renato Sabino, Ieda e Rodrigo. Doutora Silvia Almeida Prado. Sandra Brasil, Farley Ferreira. Fala alto que eu não estou escutando. Sandra Brasil, Farley Ferreira e Carolina Pacífico. Escutou? Doutor Sérgio Pinto Martins. Renato Luiz, Ieda e Rodrigo. Doutor Davi. Eu voto Renato Sabino, Ieda Regina e Rodrigo Garcia.
Doutora Sônia Foster. Renato Sabino, Ieda Regina e Carla Malimpenso. Doutora Rosa Villa. Eu voto em Carla Malimpenso, Ieda Regina e Renato Sabino. Escutou? Doutor Jomar. Eu voto em Carla, Ieda e Renato Sabino. Doutora Fisch. Carla, Daniela Abrão e Renato Sabino. Doutora Magda. Mantenho os dois anteriores, Renato Sabino e Ieda, e voto na Carla Malimpenso de Oliveira e Alcubo. Doutor Uzec. Pois não, eu voto em Renato Sabino, Ieda Regina e Carla Malimpenso. Doutora Maria de Lourdes. Carla Malimpenso, Ana Paula Escupino Oliveira e Ieda Regina Pauli. Doutor Francisco Jorge. Renato Sabino, Ieda Regina e Rodrigo Garcia. Doutor Oliver Malhadas. Eu mantenho os juízes Renato Sabino e Ieda Regina e acrescento a doutora Carla Malimpenso. Doutora Vilma Gomes. Doutora Carla, doutora Ana Paula e doutora Ieda Regina. Escutou? Doutora Leila. Mantenho os dois anteriores, Renato Sabino e doutora Ieda, e acrescento Carla Malimpenso. Doutor Sérgio Roberto. Carla Malimpenso, Ana Paula Escupino e Ieda Regina. Doutora Marinei Soriano. Mantenho a Ieda Regina, Renato Sabino e acrescento Carla Malimpenso. Doutora Regina Vasconcelos. Ieda, Renato Sabino e Carla Malimpenso. Doutor Paulo Mota. Renato Sabino, Ieda Regina e Renato Luiz de Paula. Doutor Ariano. Carla Malimpenso, Ieda Regina e Renato Sabino. Doutor Jonas. Eu voto em Ieda Regina, Rodrigo e Carolina Menino. Doutora Bianca. Eu voto em Renato Sabino, Ieda Regina e Ana Paula Escupino. Doutora Sandra Cury. Carla Malimpenso, Ieda Regina e Daniela Abrão. Doutora Adalberto. Ieda Regina, Renato Sabino e Rodrigo Garcia. Maria Isabel, doutora Maria Isabel. Carla Malimpenso, Ieda Regina e Renato Sabino. Doutor Sidney. Idem, Carla Malimpenso, Ieda Regina e Renato Sabino. Doutor Ricardo. Ieda, Rodrigo e Sandra. Doutora Rosana. Ieda, Renato Sabino e Carla Malimpenso. Doutora Simone. Ieda Regina, Renato Sabino e Carla Malimpenso. Doutor Álvaro. Ieda, Renato Sabino, Sandra Brasil. Doutor Nelson Bueno. Renato Sabino, Ieda Regina e Sandra Brasil. Doutor Antero. Renato Sabino, Ieda Regina e Sandra dos Santos Brasil. Doutora Dâmia. Ieda Regina, Renato Sabino e Farley Rodrigues. Doutor Orlando. Carla Malimpenso, Renato Sabino e Sandra Brasil. Doutor Armando. Renato Sabino, Carla e Ieda. Doutora Suzete. Carla Malimpenso, Ieda Regina e Renato Sabino. Doutor Flávio. Ieda Regina, Renato Sabino e Sandra Brasil. Doutor Marcos César. Juízes Carla, Ieda e Renato Sabino. Doutor Wilson já votou, né? De quem? Doutor Wilson, o senhor já votou? Ah, né? O doutor Rafael que não votou ainda, desculpa. Sim, pois não, senhora presidente. Eu vou votar no juiz Renato Sabino, juíza Ieda e juíza Sandra Brasil. Sandra Brasil. Eu voto no Renato Sabino, na Ieda Regina e no Rodrigo Schwartz. Oh, esqueci de pôr aqui. Doutor Nelson Bueno.
Confirma seu voto, por favor. Eu também. Doutora Dâmia também. Não consigo. Estão faltando 3 ali. Estão faltando 3. Quem são os 3? Senhora presidente, Doutor Rafael. Quem está me chamando? Pois não, doutor Flávio. existem 2 Renatos, senhora presidente, eu computei o voto erroneamente. Não escutei. Eu computei o voto erroneamente na hora de digitar aqui. Existem 2 Renatos. Se Vossa Excelência pudesse retornar. Ele vai reiniciar o voto, o senhor pode. Um momentinho Muito obrigado. só. Nós não proclamaremos enquanto isso. Um momento. Já está liberado, doutor Flávio. Vai lá alguém auxiliar o doutor Flávio, por favor. Tá. Ok, então, já terminada a votação, vamos ver então o resultado. Ok, doutor Renato Sabino e doutora Ieda, quantos votos cada um? 60 para a doutora Ieda, 54 doutor Renato Sabino, então ambos já estão na lista. Carla Malimpenso, 35 e Sandra Brasil com 13. As duas então vão disputar o segundo turno. Ok, então. Então vamos reiniciar. Certo, gente? Tá, um minutinho só, então, que nós já vamos liberar. Nossa, tá muito quente.
Então, a votação agora vai ser entre a doutora Carla Malimpenso e a doutora Sandra Brasil. Está liberado? Doutora Rosa Zúcaro, por favor. Carla Malimpenso. Doutor Wilson Fernandes. Doutora Carla Malimpenso. Doutora Beatriz. Carla Malimpenso. Doutora Anélia. Doutora Sandra Brasil. Doutora Sônia Franzini. Doutora Carla. Doutor Marcelo. Doutora Carla. Doutor Fernando. Doutora Carla. Doutora Tânia. Sandra Brasil. Doutora Mariângela. Juíza Carla. Doutora Yara Ramírez. Doutora Carla. Doutora Mércio. Doutora Carla. Doutor Vidigal. Doutora Sandra. Doutor Norberto. Doutora Carla. Doutor Fogaça. Doutora Carla. Mas como que ele não tem? Nossa, Doutor Carolino. Carla. Doutor Rafael. Doutora Sandra Brasil. Doutor Valdir. Sandra Brasil. Doutor Rovirso. Sandra Brasil. Doutora Sônia Gindro. Sandra Brasil. Doutor Sérgio Junqueira. Sandra Brasil. Doutora Cândida. Carla. Doutora Lisete. Carla. Doutora Jucirema. Carla. Doutor Rúfulo. Carla. Doutora Ivani. Sandra Brasil. Doutora Ivete. Carla. Doutora Silvia Almeida Prato. Sandra Brasil. Doutor Sérgio Pinto Martins. Carla. Doutor Davi. Sandra Brasil. Doutora Sônia Foster. Carla. Doutora Rosa Vila. Doutor Jomar. Doutora Carla. Doutora Fisch. Carla. Doutora Magda. Doutora Magda. A Carla. Doutor Uzek. Carla. Doutora Maria de Lourdes. Carla. Doutor Francisco Jorge. Doutora Carla. Doutor Oliver Malhadas. Juíza Carla. Doutora Vilma Hernandes. Doutora Carla. Doutora Leila. Juíza Carla. Doutor Sérgio Rodrigues. Juíza Carla. Doutora Maria Inês. Doutora Regina Vasconcelos. Carla. Doutor Paulo Mota. Juíza Carla. Doutor Ariano. Juíza Carla. Doutor Jonas. Carla. Doutora Bianca. Sandra Brasil. Doutora Sandra Cury. Carla. Doutora Adalberto. Sandra Brasil. Doutora Maria Isabel. Doutor Sidney. Carla. Doutor Ricardo. Sandra. Doutora Rosana. Doutora Simone. Doutora Carla. Doutor Álvaro. Sandra Brasil. Doutor Nelson. Sandra. Doutor Antero. Sandra Brasil. Doutora Dâmia. Juíza Carla. Doutor Orlando. Sandra Brasil. Doutor Armando. Juíza Carla. Doutora Suzete. Doutora Carla. Doutor Flávio. Juíza Sandra Brasil. Doutor Marcos. Juíza Carla. E eu, doutora Carla. Se as duas têm a mesma qualidade, certo? Mais um cidadão e outro. Doutor Marcelo Freire, por favor, confirme seu voto. Um minutinho só, senhora presidente. Doutor Rovirso, por favor, confirmar seu voto. Quem mais? Doutora Jucirema. Doutora Ivani. Doutora Magda. Doutor Antero. Ah, tá aí. E doutor Flávio.
Está com problema o computador dele? E não tem jeito de mudar para um outro? Então, o doutor Flávio podia mudar. Deu certo? É a muda de computador. Deu para quem? A Carla, né? Quantos votos? Provavelmente o que falta é do Dr. Flávio Villani, que é o último. É para ela. É esse mesmo. É o do Dr. Flávio Villani que falta, né? Ah, já zerou? Então, a doutora Carla Malimpenso teve 44 votos. A lista ficou constituída dos doutores Renato Sabino, Ieda e Carla Malimpenso. Vamos ao próximo processo. Isso. Não. Falta. Também acho. Pela minha conta, faltava um voto também. Eu achei que eu tinha votado errado. Cadê os meninos da coisa? Cadê os meninos? Falta um voto. Falta um voto. Cadê os meninos? Quem não votou? O doutor Flávio Villani está computado. Entrou o voto do doutor Flávio aqui? Mas deu 63. Cadê o Mas falta um 64? voto. Se são 64 votantes. Não, senhor. Ah lá, 44, 9, 4, 19, 3. Dá 63. Mas está faltando um. Somos dois, falta um. Não. Não. Teria que constar lá um em branco. Não, mas ninguém votou em branco. Estamos morrendo aqui, né? Não, ninguém falou que votava em branco. Somos votos válidos, não bate com o total de votos registrados. Nós temos 63 votos no total, somando os dois, Mas onde? Lá? e votos registrados 64. Por isso que a gente imaginou a possibilidade de um faltando voto em voto. branco. Vocês foram mesmo? É que eu não sei se o sistema permite o voto em branco aqui. Acho que não. Porque quando, nulo não permite, você assinala nulo. Isso que eu estou dizendo. Deve ter um voto em branco. Não, ninguém votou em branco. Hã? Então, ele teve um voto em branco aqui, porque quando você soma os votos das duas, dá 63. O total de votos é 64, teve um branco. Mas não tem problema nenhum, porque é a maioria que precisa. Eu acho que não há problema um voto em branco. Não, valida a eleição do mesmo jeito, ela teve a maioria. Mas vão descobrir, gente. Nós temos que descobrir o que está acontecendo. É porque ninguém vai dizer o voto em branco. Nós não podemos validar uma coisa que está errada. Não, eu acho que esse que é o negócio. Alguém deve ter mencionado e esse que é o problema. O problema é que ele falou. Será que foi o do doutor Flávio que acabou não entrando? Alguém falou alguém falou o nome, mas depois não registrou o voto aqui e confirmou um voto em branco. Não tem nenhum voto em branco, tem? Vamos ver. Bom, pode ser que agora no sistema apareça. Ah, mas teve uma que se absteve de votar, não teve? Que é por suspeita. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, será que não teve? Não sei. Só uma coisa, não seria o caso da desembargadora Maria de Lourdes que...
Não, que Ela não votou. votou, exatamente. Que ela se declarou suspeita. Não, isso foi num processo anterior. Não foi nesse? Não. Então, tudo bem. Ela votou lá na Carla Malimpenso. Agora nós vamos ver quem que é o culpado. E caramba, já pensou? E agora? Você viu a recontagem? Que às vezes dá certo, hein? Nós somos 64? Mas onde está esse erro? Todos estão aqui, na somatória que ele fez. Então, mas como pode errar na somatória? Pois é, agora essa pessoa da informática aqui tem que responder. Conta quantos votos a doutora Sandra teve. Não, tá certinho, já bateu com ele. Não, conta o número. De votos da doutora Sandra? No meu ou no sistema? No seu. No meu dá 45. Não, 45 para a Carla. Ah, desculpa, para Carla, 19 para Sandra. Então a Carla tem até um... É a Carla que está faltando um. Mas o engraçado é que todos estão computados e todos tinham votado, né? Todos que receberam tinham voto. Não tem ninguém faltando na lista. Um café sem nada, por favor. É, o 19 está batendo, os 45 é que não estão batendo. Sim, tem 45 votos. E por que lá está contando 44? Não, mas o problema, o meu problema é que o sistema não está errado. Então, mas o resultado que depois é errado. Ele só conhece até 44, ele não conhece o 45. Mas não pode. Sim, mas e como é que a gente fica? Porque como você vai confiar que está certo? Está tudo certo. Ele registrou todos os votos, registrou certo. Ele não contou certo. O único erro é esse, ele não contou. Está registrado certo, todos. E aí, vamos dar seguimento? Porque eu acho que eles vão ter que fazer um levantamento. Acho que a senhora pergunta para eles. Fala que está computado certo, todos estão registrados. Então, Sim, mas vamos prosseguir? Ué, a senhora que sabe. Não sei. Dá para prosseguir, porque não é uma diferença que vai prejudicar. Acho que aí é fazer uma verificação no sistema. Aí está 45. Dá essa lista aqui. Mas não como totalizado. Está totalizado. Senhores, Como eu contei também. faço uma consulta aos colegas. Na lista aqui impressa, nós temos 45 votos para a doutora Carla Malimpenso, que são realmente os 45 votos dela. Só que o sistema, por alguma razão que ninguém sabe, está dando 44. E eles estão tentando descobrir por que deu 44. A minha pergunta é,
eu não vejo nenhum problema em darmos seguimentos, proclamarmos os 45 votos e eles descobrirem por que eu acho que o sistema não deve saber contar acima dos 44, né? Mas de qualquer Senhora maneira... Presidenta, por favor, eu vi aí que saiu em quem a gente votou. Eu tomei cuidado e conferi, o meu voto está certo. Mas todos os votos estão certos, doutora. Então não tem nenhuma... Todos estão aqui e na listagem impressa estão todos aqui, estão 45. Algum problema do sistema que está contando 44, mas de qualquer maneira não há nenhum prejuízo para ninguém. Certo. Se nós formos ficar aqui esperando alguém do sistema descobrir o problema, nós não vamos sair daqui. Se todos concordarem, nós vamos proclamar os 45 votos para a doutora Carla, os 19 para a doutora Sandra e dar prosseguimento. Podemos fazer isso? Sim. Então está proclamado, vamos prosseguir. Próximo. Calor. É o processo 89.99.72 de 2014. Assunto: concurso de promoção pelo critério de antiguidade, destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 75ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da promoção da excelentíssima senhora juíza Dâmia Avoli, a desembargadora deste egrégio tribunal. Doutora Rosa Zúcaro. Pois não, senhora presidente. No caso aqui, por antiguidade, eu concluo pelo doutor Daniel Rocha Mendes. Ele também é uma pessoa que também teve processos atrasados, mas, segundo ele também, os processos estão terminados. E, segundo, também o que nós levantamos no sistema, a corregedora pode também confirmar isso, ele está apenas com 3 processos agora, sendo que são de outubro, final de outubro. Então, eu estou indicando o doutor Daniel Rocha para a vaga da 75ª Vara do Trabalho, senhora presidente. A senhora corregedora tem alguma observação a fazer? Não, só confirmar o que foi dito pela excelentíssima vice-administrativa, de que, em relação ao doutor Daniel, desde 2012 teve acompanhamento de plano de trabalho, manteve os atrasos por um período considerável. Agora, no último mês, ele teve problemas pessoais, faleceu a mãe dele, ele pediu uma prorrogação de prazo que foi concedida pela corregedoria para concluir os processos, e hoje a informação é que ele tem 2 julgamentos pendentes de audiências realizadas no dia 31 de outubro. Senhora presidente, gostaria só de complementar que também com relação a ele, eu tenho uma certidão também, falei com ele também hoje, a partir das 11 horas, e ele confirmou que ele só tem esses 2 processos. É o que eu tinha a dizer, senhora presidente. Alguém tem algum esclarecimento a pedir à senhora vice-administrativa? Podemos fazer por aclamação ou alguém vai querer votar contra? Acho que podemos, né? Acho que podemos, né? Por aclamação, alguém tem algum voto contra? Aclimação. Pois não, doutor Rafael, o senhor quer falar? Ah, não, é que o senhor fez assim, eu achei que... Então pode ser por aclamação? Ok, então por aclamação, o doutor Daniel Rocha Mendes foi promovido pelo critério de antiguidade para o cargo de juiz titular da 75ª Vara de Trabalho de São Paulo. Próximo. É o processo 90.23.03 de 2014. Assunto: concurso de promoção pelo critério de merecimento, destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 77ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Patrícia Terezinha de Toledo para igual cargo na 82ª Vara do Trabalho de São Paulo. Doutora Rosa Zúcaro, por favor. Um momentinho só, senhora presidente. Gente, essa, qual é? É o 90.23. Senhora presidente, a folhas 2 estão os inscritos.
Os remanescentes estão à folha 6. E as folhas 13 estão as pessoas que realmente podem ser votadas. Lembrando, portanto, que a juíza Ieda já tem 2 votos, já tem 2 indicações, e agora o Renato já tem 3, já teve 3 indicações, agora fica Ieda com 2 indicações e Carla Malimpenso com 1 indicação. É isso, senhora presidente. Algum pedido de esclarecimento? Senhora corregedora, tem alguma observação? Não. Então, podemos partir para a votação? Pois não, senhora doutora Rosa Zúcaro, pode votar. Teve 3. O Renato já teve 3. É Ieda? Como é que é? É o outro que está. Ah, não liberou ainda? Pois não, Ieda, Carla e a Sandra. Não, doutor Renato Sabino, acho que nem se inscreveu nessa, né? Não, não se inscreveu. É Não. outro Renato. Eu acho que era bom que nessa quis te ajudar. Ainda dá para ser promovida hoje. Incluir a Sandra nessa. Obrigada. Depois, não. Já liberou, doutora Rosa Zúcaro, por favor, ao voto? Tem mais, né? Mais chance. Não estou conseguindo aqui, eu peço ajuda. Carla, Ieda, é isso? Ieda, Carla e Sandra. Cadê a Sandra? Vamos botar Ieda. Vou votar em Ieda, Carla Malimpenso e Renato Luiz de Paula Alves. Doutor Wilson? Eu voto em doutora Carla Malimpenso, Ieda Regina e Sandra Brasil. Doutora Beatriz? Eu voto na doutora Carla Malimpenso, na doutora Ana Paula Escupino Oliveira e na doutora Ieda. Doutora Anélia? Eu voto na doutora Carla Malimpenso, doutora Ieda Regina e doutora Sandra Brasil. Doutora Sônia Franzini? Voto na doutora Carla, mantenho a doutora Ieda e voto na doutora Sandra Brasil. Doutor Marcelo? Doutora Carla, doutora Ieda e doutora Sandra Brasil. Doutor Fernando? Voto na doutora Carla, doutora Ieda e na doutora Sandra Brasil. Doutora Tânia? Mantenho a doutora Carla e a doutora Ieda e voto em Sandra Brasil. Doutora Mariângela? Juíza Carla, juiz Renato e juíza Ieda. Ieda? Ieda Regina. Doutora Yara Ramires? Doutora Carla, doutor Renato Luiz, doutora Glenda. Doutora Mércia? Doutora Carla, doutor Renato e doutor Ieda. Doutor Vidigal? Senhor presidente, pela ordem alfabética, a doutora Ieda Regina com 65, doutor Renata Luiz de Paula com 76,5 e doutora Sandra Brasil com 78. Doutor Norberto? Doutora Ieda, doutora Carla, doutor Renato Luiz. Doutor Fogaça? Doutora Carla, doutora Ieda e doutora Sandra do Brasil. Doutor Carolino? Ieda, Carla e Ana Paula. Doutor Rafael? Senhora presidente, voto na juíza Glenda Regina Machado, juíza Ieda Regina e juíza Sandra Brasil. Doutor Trigueiro? Ah, desculpa, Trigueiros não está. Doutor Valdir Florindo? Pois não, presidente. Ieda Regina, Sandra Brasil e Glenda Regine. Doutor Rovirso? Doutora Carla Malimpenso, Ieda Regina e Sandra Brasil. Doutora Sônia Gindro? Eu voto na doutora Carla, Sandra Brasil e Ieda. Doutor Sérgio Junqueira? Juízas Carla, Ieda e Cátia Bizeto. Doutora Cândida?
Doutora Carla, doutora Ieda e doutora Sandra Brasil. Doutora Lisete. Doutora Carla, doutora Ieda, doutor Rodrigo. Doutora Jucirema. Doutora Carla, Ieda e Marcele. Doutor Rúfulo. Doutora Ieda, Carla e Renato Luiz. Renato Luiz. Renato Luiz, né? Isso. Doutora Ivani. Carla, Ieda e Rodrigo Schwartz. Doutora Ivete. Juízes Carla, Ieda e Rodrigo. Carla, Ieda e Rodrigo. Doutora Silvia Almeida Prado. Sandra Brasil, Ieda e Carolina. E quem? Carolina. Carolina, menino. Carolina. 21ª da lista. Sérgio Pinto Martins. Ieda, Carla e Rodrigo. Doutor Davi. Eu voto na Ieda Regina, na Carla Malimpenso e no Rodrigo Garcia. Doutora Sônia Foster. Ieda, Carla e Sandra Brasil. Doutora Rosa Vila. Juízes Carla, Renato Luiz e Ieda Regina. Doutor Jomar. Juízes Carla, Renato Luiz e Ieda Regina. Doutora Fisch. Carla, Daniela e Rodrigo. Deixa eu estar apagado. Doutora Magda. Carla, Renato Luiz e Ieda. Doutor Uzek. Carla, Ieda e Glenda. Doutora Maria de Lourdes. Carla, Ana Paula e Ieda. Doutor Francisco Jorge. Ieda Regina, Rodrigo Garcia e Carla. Doutor Olivia Malhadas. Eu mantenho as juízas Ieda e Carla e acrescento o doutor Renato Luiz. Doutora Vilma Hernandes. Carla, Ieda Regina e Ana Paula. Doutora Leila. Mantenho igualmente as juízas Ieda e Carla e acrescento Renato Luiz. Doutor Sérgio Rodrigues. Carla, Glenda e Ana Paula. Doutora Marina Soriano. Carla, Ieda e Sandra Brasil. Doutora Regina Vasconcelos. Carla, Renato Luiz e Ieda. Doutor Paulo Mota. Ieda, Carla e Renato Luiz. Doutor Ariano. Carla Renata e Rodrigo. Doutor Jonas. Ieda, Regina, Carolina Menino e Rodrigo Garcia. Doutora Bianca. Doutora Sandra Cury. Carla, Ieda e Daniela. Doutora Adalberto. Carla, Ieda e Rodrigo. Doutora Maria Isabel. Carla, Renato Luiz e Ieda. Doutor Sidney. Juízas Carla, Glenda e Ieda. Doutor Ricardo. Ieda, Rodrigo e Sandra. Doutora Rosana. Carla, Ieda e Carlos Alberto Monteiro de Fonseca. Onde eu estou? Ai, perdi aqui. Doutora Simone. Carla, Ieda e Sandra Brasil. Doutor Álvaro. Glenda, Daniela Abrão e Sandra Brasil. Doutor Nelson. Ieda já foi. Ieda, Sandra e Renato Luiz. Doutor Antero. Ieda, Carla e Sandra Brasil. Doutora Dâmia. Ieda, Daniela Abrão e Sandra Brasil. Doutor Orlando. Carla, Ieda e Sandra Brasil. Doutor Armando. Carla, Renato e Ieda. Doutora Suzete. Doutores Carla, Renato Luiz e Ieda. Doutor Flávio. Carla, Ieda e Sandra Brasil. Doutor Marcos César. Juízas Carla, Ieda e Sandra. Eu voto em Ieda, Carla e Rodrigo Schwartz. Carla, Ieda, Rodrigo Schwartz. Nossa, tá devagar. Doutora Bianca. O meu travou aqui. O meu travou. Agora foi, agora foi. Agora foi.
Doutor... Ixi, cadê o doutor Fernando? Doutora Bianca está em aberto. Doutora Simone. Doutor Fernando. Vamos ver a Carla. Teve 53. A Ieda, 58. Essa vai ter segundo turno. Vai ter segundo turno entre Sandra Brasil, (23) e Renato. E Renato Luiz, 19, não é isso? Além do doutor Fernando? Doutor Fernando, já computou? Zil e Renato. Hã? Nossa, o meu demorou para votar aqui. Deu certo? Então, nós temos doutora Carla com 55 votos, doutora Ieda com 60 votos, que já estão na lista. Para segundo turno, temos doutora Sandra com 25 e doutor Renato, não é isso? Renato Luiz com 19. Então, vamos fazer o segundo turno com esses dois nomes. Doutora Sandra e doutor Renato Luiz. Pois não. O que ele está dizendo é que às vezes a tela não comporta o tamanho, mas aparece. Vamos ver. Hoje ele já errou na contagem. Vamos ver se... Vamos ver aqui, ele está checando. Tem 3 votos aí, doutora. Ok, então vamos liberar para a votação entre doutora Sandra e doutor Renato Luiz. Está liberado? Ok, doutora Rosa. Eu estou sem... mas eu vou votar no Renato. Ok. Doutora Rosa? Renato. Doutora Rosa, Renato. Doutor Wilson. Doutora Sandra. Doutora Beatriz. Renato. Doutora Anélia. Sandra Brasil. Quem ela votou? Sandra. Doutora Sônia Franzini. Juíza Sandra Brasil. Doutor Marcelo. Doutora Sandra. Doutor Fernando. Doutora Sandra. Doutora Tânia. Sandra. Doutora Mariângela. Juiz Renato. Doutora Yara Ramires. Doutor Renato. Doutora Mércia. Doutor Renato. Doutor Vidigal. Senhora Presidente, eu voto na doutora Sandra, mas não apareceu aqui os nomes. Apareceu. Não, para mim não. Renato Luiz de Paula Alves e Sandra dos Santos não. Brasil.
foi abduzido. Tudo certo, doutor Vidigal? Agora sim. Quem o senhor vota? Sandra. Sandra. Doutor Norberto. Doutor Renato. Doutor Fogaça. Sandra Brasil. Doutor Carolino. Doutor Rafael. Sandra Brasil. Doutor Valdir. Sandra Brasil. Doutor Rovirso. Sandra Brasil. Doutora Sônia Gindo. Sandra Brasil. Doutor Sérgio Junqueira. Juíza Sandra. Doutora Cândida. Sandra Brasil. Doutora Lisete. Renato. Doutora Jucirema. Renato. Doutor Rúfulo. Renato. Doutora Ivani. Sandra Brasil. Doutora Ivete. Sandra Brasil. Doutora Silvia Almeida Prado. Sandra Brasil. Doutor Sérgio Pinto Martins. Renato. Doutor Davi. Sandra Brasil. Doutora Sônia Foster. Sandra Brasil. Doutora Rosa Vila. Juiz Renato. Doutor Jomar. Juiz Renato. Doutora Ficha. Doutora Magda. Doutora Magda. Renato Luiz. Doutor Uzec. Doutora Maria de Lourdes Santana. Renato Luiz. Doutor Francisco Jorge. Renato Luiz, senhora presidente. Doutora Oliveira Malhadas. Renato. Doutora Vilma Hernandes. Quem, doutora Vilma? Sandra. Ok. Doutora Leila. Juiz Renato. Doutor Sérgio Rodrigues. Sandra Brasil. Doutora Marinês. Sandra. Doutora Regina Vasconcelos. Renato. Doutor Paulo Mota. Juiz Renato. Doutor Ariano. Quem? Renato. Doutor Jonas. Renato. Doutora Bianca. Renato. Doutora Sandra. Renato. Doutora Adalberto. Sandra. Doutora Maria Isabel. Renato. Doutor Sidney. Sandra. Doutor Ricardo. Sandra. Doutora Rosana. Sandra. Doutora Simone. Sandra. Doutor Álvaro. Sandra. Doutor Nelson. Juiz Renato. Doutor Antero. Sandra. Doutora Dâmia. Sandra. Doutor Orlando. Sandra. Doutor Armando. Renato. Doutora Suzete. Doutor Renato. Doutor Flávio. Sandra. Doutor Marcos. Juíza Sandra. Eu voto no juiz Renato. Doutor Ariano. Doutor Sidney. Doutora Dâmia. E doutor Armando. Agora está certo. Então, comporão a lista a doutora Carla, a doutora Ieda e a doutora Sandra Brasil. Próximo. Próximo e último, né? Graças a Deus. Gente, mas está um calor insuportável. É o processo 91.25.25 de 2014. Assunto: concurso de promoção pelo critério de antiguidade, destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima senhora juíza Márcia Vasconcelos de Paiva Oliveira. Doutora Rosa Zúcaro. Pois não, senhora presidente. Esse concurso é por antiguidade. Eu estou entendendo que não há óbice para que o doutor Fabiano de Almeida
seja promovido para a 45ª Vara do Trabalho. Ele tinha 6 processos aguardando redação de sentença, mas eram de 16 de outubro de 2014 e agora também. Telefonei, conversei com ele, ele disse que também está zerado. É esta a proposta, senhora presidente. Alguém tem algum esclarecimento a pedir? Podemos votar por aclamação ou alguém tem algum óbice? Então, por aclamação, o doutor Fabiano de Almeida será promovido pelo critério de antiguidade para o cargo de juiz titular da 45ª Vara de Trabalho de São Paulo. Só para encerrar, nós temos um pedido de solicitação de prorrogação do prazo da doutora Jucirema com relação ao processo administrativo disciplinar 13.694/06/2013. Não, estou pedindo prorrogação. Alguém tem alguma coisa contra a prorrogação do prazo? Podemos prorrogar? Ok. E a doutora Anélia também pediu para falar alguma coisa? Pois não, senhora presidente, muito obrigada. Eu queria apenas comunicar e convidar todos os meus queridos e excelentíssimos colegas desembargadores, dizendo que a cerimônia de despedida minha da magistratura vai ser no dia 24 de novembro, a última segunda-feira de novembro, às 17 horas aqui no plenário, e após a cerimônia será servido um coquetel no 22º andar, e eu conto e espero que estejam todos presentes com muita alegria. Viu? Muito obrigada a todos. Pois não. Muito obrigada. Doutora Tânia, pois não. Eu tenho aqui, para ser submetida ao Pleno, uma proposta de alteração regimental que a comissão reputou simples e urgente. Trata-se de determinação do CSJT para que se uniformize os vocábulos de tratamento dispensado aos magistrados de 1º e 2º grau no âmbito do tribunal. E a proposta é que sejam doravante chamados juiz do trabalho substituto, juiz titular de vara do trabalho e desembargador do trabalho. Então, o regimento, toda vez que tem essas expressões anteriores, constaria essas atuais sugeridas pelo SJT. É o que submeto ao plenário. Alguém quer fazer alguma manifestação? Eu gostaria. Minutinho, doutor Rafael pediu primeiro a palavra. Senhora presidente, entendo que a matéria não é urgente e entendo também que isso, portanto, é uma questão de ordem. Entendo também que seria necessário a especificação de quais artigos serão afetados por essa redação. Porque há muitos artigos em que a referência a juiz não está se referindo propriamente a juiz do trabalho ou a juiz substituto, mas à categoria juiz. Então, alterar simplesmente a denominação ou deixar que isso seja escolhido por uma assessoria que decida onde a redação vai ser modificada, me parece que não seria o melhor caminho. Entendo que a comissão deveria especificar os artigos que serão alterados. São 3 coisas. Quem pediu a palavra do lado de cá? Doutor Olívia Malhada. Senhora presidente, pelo regimento, os requisitos teriam que ser urgência e simplicidade. Simplicidade parece que eu tinha comigo que era mesmo uma questão simples. Ouvindo o doutor Rafael agora já não tenho tanta certeza. Agora, quanto à urgência, eu não vejo nenhuma, pois a resolução do Conselho é de 2012. Não vejo que, de repente, em 2014 tenha ficado urgente a questão. Então, é nesse sentido. Senhora presidente, um esclarecimento. Deixa ela acabar. Você já acabou, doutor? A comissão de regimento já trouxe esse assunto aqui em outra oportunidade e se disse que os juízes não tinham condições de decidir porque não tinham recebido com antecedência. Agora existe a antecedência da proposição naquela outra sessão e, mais ainda, eu mandei pela comissão de regimento cópia para todos dessa questão. E, repito, é uma resolução
do CSJT número 104, que determina isso. Alguém mais quer se manifestar? Não, extra pauta, não tem problema. Todo mundo recebeu. Todo mundo tem condição de votar? Vamos votar? O quê? Eu informo que não recebi. E nem vi isso na pauta hoje. Também informo. Igualmente, senhor presidente. Não recebi. Não recebi. Doutora Tânia, então, tem vários dizendo que não receberam? Senhora presidente, só esclarecendo que a denominação atual que consta do regimento é desembargador federal do trabalho. Então, está sendo apenas tirada a expressão federal. Não, eu estou dizendo para a doutora Tânia que vários colegas estão dizendo que não receberam isso. Foi mandado de que forma, doutora? Bem, se bem que o assunto é o mesmo, que já foi ventilado em outra sessão, que é exatamente isso. Critério de urgência e de simplicidade, e por isso sugerimos a alteração. E quanto à discriminação dos artigos, está dito aqui que onde houver um, haverá o outro correspondente. Então, são todos esses que tiveram essa expressão. Senhora presidente, posso me manifestar? Eu gostaria de lembrar aos colegas que esse é um pedido que veio, e o assunto é uniformização dos vocábulos, e este ofício veio do ministro Levenhagen, que pede, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a adoção das providências necessárias à adequação do regimento interno e demais atos desse tribunal. Eu acredito que realmente existe sim a urgência e a simplicidade. Estou realmente votando com a desembargadora Tânia. Bom, vamos colocar em votação. Doutora Rosa, então, vota pela aprovação da proposta, então, né? Pela proposta, doutor Wilson. Também voto pela aprovação da proposta. Doutora Beatriz. Só complementando o que a doutora Rosa falou, o ofício do ministro Levenhagen é de outubro de 2014. Doutora Anélia. Pela aprovação. Não escutei. Doutora Sônia Franzini. Também pela aprovação, já resolvemos de uma vez. Doutor Marcelo. Pela aprovação. Doutor Fernando. Também é pela aprovação. Doutora Tânia, sim. Doutora Maria Ângela. Pela aprovação. Doutora Yara Ramires. Saiu. Doutora Merce. Pela aprovação. Doutor Vidigal. Pela aprovação. Doutor Norberto. Pela aprovação. Doutor Fogaça. Pela aprovação. Doutor Rafael. Senhor presidente, o voto que não há urgência deveria respeitar o processo normal e entendo também que não se deverá transferir a uma assessoria a escolha de quais artigos serão afetados pela alteração. Portanto, é pela rejeição. Doutor Valdir. Pela aprovação. Doutor Rovirso. Também pela aprovação. Doutora Sônia Gindro. Pela aprovação. Doutor Sérgio Junqueira. Pela aprovação. Doutora Cândida. Pela aprovação. Doutora Lisete. Pela aprovação. Doutora Jucirema. Pela aprovação. Doutor José Rúfulo. Aprovação. Doutora Ivani. Aprovação. Doutora Ivete. Também pela aprovação. Doutora Silvia Almeida Prata. Não vejo urgência, portanto, pela rejeição com o colega. Doutor Sérgio Pinto Martins. Aprovação. Doutor Davi. Aprovação. Doutora Sônia Foster. Aprovação. Doutora Rosa Vila. Pela aprovação. Doutor Jomar. Aprovação. Doutora Fisch. Doutora Magda. Pela aprovação. Doutor Uzec. Com a divergência, doutor Rafael. Doutora Maria de Lourdes Antônio. Também com a divergência. Doutor Francisco Jorge. Com a divergência do desembargador Rafael. Doutor Oliveira Malhadas. Com a divergência. Doutora Vilma Hernandes. Aprovo. Não escutei, você escutou. Doutora Leila. Pela aprovação. Doutor Sérgio Rodrigues. Com aprovação. Doutora Marinês. Pela aprovação. Doutora Regina Vasconcelos. Aprovação. Doutor Paulo Mota. Pela aprovação. Doutor Manuel Ariano. Senhor presidente, eu também penso que a proposta deveria vir completa, como manda o próprio regimento,
estabelecendo todos os artigos que recebem a alteração. Por isso eu voto com a divergência. Doutor Jonas? Pela aprovação. Doutora Bianca? Pela aprovação. Doutora Sandra Cury? Pela aprovação. Doutora Adalberto? Aprovação. Doutora Maria Isabel? Pela aprovação. Doutor Sidney? Com a divergência. Doutor Ricardo? Aprovação. Doutora Rosana? Aprovação. Doutora Simone? Aprovação. Doutor Álvaro? Rejeição. Doutor Nelson? Pela aprovação. Doutor Antero? Entendo que não é urgente, deveria respeitar o procedimento e vencido pela rejeição. Doutora Dâmia? Pela rejeição. Doutor Orlando? Aprovação. Doutor Armando? Aprovação. Doutora Suzete? Pela aprovação. Doutor Flávio? Com a divergência. Doutor Marcos? Pela aprovação. Quem não votou? Ai, desculpa, te pulei. Desculpa. Desculpa. Não votou mesmo. Doutor Carolino, desculpa. Não, modifica, por favor. Eu votaria pela rejeição, mas como isso aí foi uma ordem superior, então eu vou pela aprovação. Pela aprovação, doutor Porque Carolino. não existe desembargador do crime. Doutor Yara desembargador assumiu. do trabalho, né? Não existe desembargador do crime. Vai dar. Quanto deu? Ok, então, com 50 votos pela aprovação, foi aprovada a moção para alteração regimental. Eu quero só dizer para os colegas que esse mês, excepcionalmente, nós teremos 3 sessões. Hoje, dia 17 e dia 24. E espero não termos nenhuma sessão em dezembro, a não ser que aconteça algum fato novo. E aí, janeiro, normalmente, também não teremos. Então, esse mês estaremos trabalhando bastante. Agradeço a gentileza e vamos dar 5 minutos para iniciarmos o nosso órgão especial. Obrigada a todos.